Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem como objetivo conversar com vocês sobre a medida provisória número 1185 de 2023. Notadamente sobre os impactos dela na Zona Franca de Manaus, nos estados de menor industrialização, que via de regra são os estados mais pobres do país, e também os efeitos dessa medida provisória, caso confirmada, no aumento do contencioso tributário no nosso país, às vésperas da aprovação de uma reforma tributária que tem como objetivo justamente simplificar o sistema e diminuir o contencioso tributário. Vejamos, o contido nessa medida provisória é um desejo antigo da Receita Federal. O desejo de cobrar a incidência de imposto de renda e de PIS/COFINS sobre os incentivos estaduais de ICMS. O que significa isso? Um estado, para atrair uma indústria, abre mão de cobrar ICMS, abre mão total ou parcial do ICMS dessa indústria. O que pretende a União através dessa medida provisória estimulada pela Receita Federal? Que dessa parcela de ICMS que o Estado abriu mão, que sobre ela incida imposto de renda e PIS/COFINS. Isso significa, na prática, diminuir em 34% o incentivo oferecido. E significa, na prática, diminuir em 34% a vantagem comparativa entre o Estado que oferece a renúncia e o Estado que não tem renúncia. Considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais, de desigualdades regionais muito profundas, de desigualdade de infraestrutura logística muito profunda e de hiperconcentração do mercado consumidor, nós vamos desestimular a distribuição da indústria no território nacional e induzir que essa indústria se desloque para os grandes centros, onde há maior infraestrutura logística e onde estarão mais perto dos mercados consumidores. Inicialmente, há uma reflexão jurídica sobre esse tema, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ICMS não incorpora o patrimônio da empresa, que a contabilidade da empresa é só um canal de passagem para que o ICMS chegue aos cofres do Estado, que é o órgão arrecadador desse tributo. Obviamente que se o ICMS não incorpora o patrimônio da empresa, não pode incidir sobre ele o imposto de renda e o PIS/COFINS. Tanto é assim que o artigo 30 da Lei Complementar número 160 de 2017 equiparou os benefícios fiscais estaduais às subvenções para investimento, dizendo que nenhum e nem outro caberia a incidência de imposto de renda e de PIS/COFINS. E aí surge o outro aspecto inconstitucional da medida provisória. A medida provisória revoga o artigo 30 da Lei Complementar número 160. Acontece que medida provisória é lei ordinária, e lei ordinária não pode revogar um dispositivo de uma lei complementar. Só uma outra lei complementar poderia revogar o artigo 30 da Lei Complementar número 160, o que significa que, por conta da decisão de mérito do Supremo e por conta dessa inconstitucionalidade formal, nós teremos uma enxurrada de ações judiciais, criando mais contencioso tributário no nosso país, quando fazemos todo um esforço enquanto nação para aprovar uma reforma tributária que diminua o contencioso tributário. Do ponto de vista prático, em relação à Zona Franca de Manaus, nós temos dois setores que são muito dependentes de incentivos estaduais: os bens intermediários e a lei de informática. A incidência do imposto de renda e do PIS/COFINS sobre esses setores, sobre o incentivo desses setores, como eu disse, diminui em 34% a vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus. Em relação à lei de informática, isso é ainda mais grave, porque com a nova lei de informática nós pactuamos um equilíbrio entre a lei de informática de dentro e de fora da Zona Franca de Manaus. E nós estaremos quebrando esse equilíbrio, induzindo a transferência de indústrias de informática hoje instaladas na Zona Franca de Manaus ou em outros estados da federação, como por exemplo no Paraná, para São Paulo, onde não há o incentivo
estadual, mas há uma infraestrutura logística, uma proximidade do mercado consumidor muito maior. Nós vamos diminuir essa vantagem comparativa. Mas já tenho notícia de que há um esforço e uma negociação bastante avançada, capitaneada, protagonizada pelo senador Omar Aziz e pelo senador Eduardo Braga, no sentido de garantir no texto final da medida provisória que os incentivos da Zona Franca de Manaus, que os incentivos estaduais da Zona Franca de Manaus mantenham-se excepcionados e mantenham-se sem a incidência do imposto de renda e do PIS/COFINS. Vamos torcer para que essa articulação se confirme em proteção aos interesses do povo do Amazonas. Mas o problema não é só com o Amazonas. O Brasil é um país de dimensões continentais, com desigualdades regionais muito profundas, com desigualdades de estrutura de infraestrutura muito profundas e com uma hiperconcentração do mercado consumidor na região sudeste do país, em especial no estado de São Paulo. Se você diminui a vantagem comparativa que estados periféricos oferecem para atrair uma indústria, essa indústria, obviamente, irá deslocar os seus parques industriais para um grande centro, onde a infraestrutura é maior e onde o mercado consumidor está mais próximo. Isso não interessa ao país. Isso significa tornar ainda mais pobres os estados mais pobres. Isso significa tornar ainda menos industrializados os estados menos industrializados. E isso não serve a um interesse nacional. Nós estaremos, em aprovada essa medida provisória, privilegiando a indústria instalada nos grandes centros e privilegiando a indústria instalada fora do país. Porque como não haverá essa incidência para o importador, em muitos setores da economia será mais barato importar do que produzir no Brasil. Quero aqui, como um aliado do governo, como um entusiasta do governo, fazer um apelo para que haja uma reflexão maior sobre essa medida provisória, sobre as consequências dessa medida provisória. Todos nós temos compromissos com o equilíbrio fiscal do nosso país. Sabemos o quanto isso é importante para garantir a estabilidade, para garantir um crescimento sustentável. Mas esse equilíbrio fiscal não pode acontecer às custas de desindustrializar ainda mais os estados já desindustrializados e de empobrecer ainda mais os estados já mais pobres.